Ô Wagner, eu queria sacar, assim, de você, uma coisa que eu particularmente sempre me perguntei do porquê que isso rola em termos de escolha mesmo, editorial na Globo particularmente. A Globo, por muito tempo, ela foi a única empresa que transmitiu o maior torneio do futebol brasileiro, que é o Campeonato Brasileiro, com exclusividade. Então, por exemplo, estava rolando ali um jogo do meu time, no Premiere, eu não tinha a opção de assistir com a outra narração, com outro comentário. Eu tinha que me render à escolha da dona dos direitos de transmissão, que no caso é a Globo, e assim é até 2024, pelo menos tratando do Campeonato Brasileiro. Dito isso, muitas vezes me parecia que existia uma rotatividade muito grande entre os comentaristas com relação aos times aos quais eles faziam, e muitas vezes me parecia informação demais para essas pessoas. Eu fico me perguntando, se eu fosse um comentarista da Globo, como que eu ia dar conta de saber profundamente o universo e tudo que eu preciso saber numa transmissão para fazer jogos de 20 clubes ao longo de 6, 7, 8 meses. É muito complexo. Exige um estudo muito grande. Por mais que você estude, ainda assim, se você não for um tarado, um cara... É muito difícil você estar por dentro. E aí, às vezes, o que eu noto é que o comentarista, nessa condição, que eu entendo completamente, ele acaba cedendo aos comentários mais superficiais ali. Como é que era para você esse tipo de postura que vinha de cima, no sentido de, porra, você vai ter que fazer mesmo, você não vai ficar focado em 3 times, você vai ter que ficar focado nos 20, vai ter que estudar tudo isso. Como é que era para você, no dia a dia, lidar com esse tipo de dever? E se você acha que se a coisa fosse mais... Pô, você falou que você não convivia muito com os comentaristas lá e tal. Se cada um tivesse focado em 2, 3 times, ainda que gerasse uma identificação, se não seria melhor para que o torcedor em casa que está assistindo num canal fechado, geralmente é um torcedor mais fanático, um cara que entende mais, tem uma exigência maior, se esse cara não seria... não ficaria mais feliz com comentaristas que estão ali por dentro do dia a dia com mais profundidade. Mas veja só, tem outro ponto aqui que a gente tem que analisar também. A transmissão é dinâmica, né? Então você tem o narrador no comando, tá? Além do comentarista, muitas vezes você tem 2 repórteres de campo, um com cada clube. Tá? Então quando você entra, você não pode fazer um comentário muito longo. A gente até brincava lá, algumas pessoas até falavam sério, dos 7 segundos. Que o comentário deveria ter entre 7 e 10 segundos. Porque passou disso, quem está em casa tende a perder a sua linha de raciocínio. Tende a não acompanhar mais o que você está querendo dizer. Entendi. Não sei se é tão preciso assim, a partir de 10 segundos. Mas o fato é que, se vocês notarem, se o cara começa a fazer um comentário e começa a se estender, seja 15, 20 segundos, eu sei. Em dado momento, você não lembra mais do que ele estava falando. Você perde, de fato, a linha de raciocínio. Então, mesmo que você esteja muito mais bem preparado sobre aqueles 3 times, dificilmente você vai ter a oportunidade, durante uma transmissão de jogo, de mostrar isso. De mostrar isso. Entendi. De que isso faça a diferença. Porque você precisa ser sucinto. Você precisa ser extremamente objetivo para não perder o foco de quem está assistindo. Então, assim, aí cada um tem a sua estratégia. Qual era a minha? Eu não me preocupava com estatísticas, com dados dos atletas. Isso tudo tem um repórter lá para passar isso para você. Qual era a minha preocupação? Tentar transmitir uma leitura daquilo que eu estou vendo naquele momento. Tá. Então, claro, as características dos jogadores são fundamentais para você fazer essa leitura. Mas se é o terceiro jogo dele, se é o 30º, se ele já fez 10 gols ou 5 gols, isso é coisa para o repórter se preocupar. Então a minha preocupação era assim, olha só, o time vermelho está atacando mais porque tem uma posse de bola, o meio-campo está mais povoado. Tentar explicar para quem está assistindo, não com essa arrogância de ser professor, não. Não é explicar o que está acontecendo, é dividir a sua opinião com quem está assistindo. Porque isso é um cuidado que você tem que ter também. Senão você fica petulante.
Entendi. Né? Então, assim, ó, no meu modo de entender, o que vocês estão vendo aqui se deve a isso, 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 isso. Essa era a minha preocupação como comentarista. Os outros, cada um tem a sua. PVC, por exemplo, é um cara que gosta de números. Sim. E isso ajuda, não tem nada errado. Esses são estilos diferentes. Eu posso discordar de você? Claro. Eu acho assim, eu acho que uma coisa é você de fato, e é difícil você concatenar uma ideia para falar 10 segundos e mostrar profundidade nesses 10 segundos. Às vezes você tem muita profundidade, mas como é que você vai demonstrar? Não dá. Eu concordo isso totalmente com você. Também. Mas às vezes, por exemplo, quando você fala assim, puta, se o cara jogou 3, 50 jogos, o que eu já vi muito, não tô falando especificamente de você, mas de vários comentaristas, inclusive do Grupo Globo, que eu tenho hoje os principais direitos. É onde a gente assiste é onde eu assisto o né? meu time. Por exemplo, às vezes o cara não se preocupa com esse tipo de informação, aí chega no segundo tempo e ele tem que comentar a respeito daquilo que ele acha que o técnico tem que fazer. Pô, eu trocaria esse por aquele. São os comentários que acontecem no jogo. Sim. E aí, às vezes, o cara dá umas dicas, assim, de coisas que já aconteceram 10 vezes, as 10 vezes deram errado, e o torcedor fala, puta que pariu. É exatamente o que o cara não tem que fazer. Já fizemos 10 vezes, deu 10 vezes errado, e parece que o cara não tá acompanhando. O comentarista tá pedindo pra fazer exatamente aquilo. Sim. E aí... eu vou dar um exemplo. Outro dia eu tava vendo um jogo pra ser bem sucinto, assim. Tava vendo um jogo do meu time e o cara pegou e falou: não, porque o Mendonça, ele joga bem naquela posição. Porque se ele for jogar. A gente olhar. Aí você entra no Twitter na hora e tá todo mundo assim. Não, meu Deus do céu, meu Deus, o que é isso? O que esse cara tá falando? Então, como dar ter esse tipo de comentário sem ter uma análise mais prévia do que está acontecendo antes. Novamente, falando de 20 times. É foda. É muito difícil. Não, olha só, você tá falando como se a gente transmitisse só a Série A. Não, É a B. 40 times, desculpa. Né? Tem Copa do Brasil. Exatamente. Né? Tem Libertadores e Sul-Americana. Exatamente. Né? Então, assim, é muito mais do que isso. Né? Então, até por isso, é difícil você ter... Cara, assim, na realidade ninguém engana o telespectador. Vocês mesmos citaram. O cara que tá no Premiere, por exemplo, cara, ele tá pagando pra estar ali 2 vezes. Sim. Ele tem a TV aberta, ok. Sim. Só que ele tá pagando pra ter a TV aberta, a TV fechada. E aí ele tá pagando de novo Exatamente. pra ter o pay-per-view. Pay-per-view. Então, esse cara... Meu, ele entende muito do que ele tá fazendo. Do que ele tá assistindo. Gosta muito. Ele vive aquilo. Sim. Exatamente. Entendeu? Então não adianta você querer enrolar, dar um rolando lero ali e tal. Esse cara, você tem que ser objetivo com ele. Entendeu? E como